Você tem que ter a visão de futuro, o que está acontecendo no mundo. Você tem que saber o que os clientes teus querem, que tecnologias estão para você desenhar e apostar em algumas coisas. E o processo vai sempre também precisar de aperfeiçoamento. Oi, turma, sejam bem-vindos. Eu estou aqui com o Gedson para mais um episódio do Você Está Contratado. E o nosso convidado é o Luiz Eduardo Serafim, que a gente vai chamar de Serafim daqui para frente. Se quiser mais intimidade, pode até ser Serafa, mas depois de 5 minutos de conversa. No final, a gente fecha o episódio falando Tá Serafa, tuas últimas tá recomendações. Serafim é um profissional de inovação, 30 anos no mundo corporativo, trabalhou na 3M, que é uma empresa super reconhecida pela inovação, e está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, você está mais recentemente super envolvido com o que é o World Creativity Day, viu que eu caprichei, né, para falar. Não vou repetir porque não vai sair de novo igual. Então, o que é o Dia Mundial da Criatividade? Explica pra gente aí, será? Vamos começar por aí. Legal demais. Obrigado pelo convite aí, pelo papo bacana sobre inovação. Eu fiquei lá 1000 anos em carreira corporativa com maior orgulho, aí fui me reinventar e empreender. Fiquei sócio dessa empresa, né, que é o Dia Mundial da Criatividade, que a gente se vê como uma escola de liderança criativa, mas cujo projeto mais vistoso é um festival que acontece no dia 21 de abril, que é o Dia Mundial pela ONU. E é um festival diferente que tem uma lógica criativa em comum. Ela é descentralizado, a gente faz vários festivais ao mesmo tempo, empoderando pessoas pelo Brasil inteiro. Esse ano que vem, 2025, vão ter 100 cidades orquestradas por nós. Caramba. Yeah. E vocês são responsáveis por algum deles específico, alguma das cidades? Ou pela orquestração? A organização tem um outro braço que chama WCF, World Creativity Festival. Esse que acontece em setembro, aos setembros. Esse é orquestrado pela própria organização. Em abril, não. A gente só coordena pessoas pelo Brasil. Beleza, sensacional. E quantas pessoas juntam nesse festival aí de 100 cidades? Impacta quantas pessoas? Esse ano de 2024 foram 55 cidades que a gente orquestrou. 55. E é lindo porque é Brasilzão, interior, capital, litoral. E aí a gente, pelo controle que a gente consegue, que não consegue controlar, mas as inscrições dos espectadores, por exemplo, acontecem numa plataforma. Teve umas 32 mil pessoas que se inscreveram. Se foram mais, depois em eventos abertos. Porque tem muito evento aberto, né? Exatamente. Tem muito evento aberto. O que uma pessoa pode esperar de encontrar nesse dia? Ele é um festival super democrático, porque é gratuito, permite muitas pessoas, inclusive que escutam aqui, que possam ser inspiradores, palestrantes, pela primeira vez, que às vezes nunca foram contemplados por uma curadoria de um grande evento, mas ela vai lá, tem um momento que a pessoa se inscreve para falar, olha, eu tenho esse conteúdo aqui, sobre gestão de pessoas, sobre ancestralidade, sobre robótica, enfim, não importa, vai lá, se inscreve, pode ser selecionado, oferece essa visão. E é um tema muito amplo que está dentro dessa moldura de criatividade, de liderança criativa, né? Então, esse ano passado a gente falava de inteligências plurais, pegando a turma de psicologia lá, inteligências múltiplas do Gartner, mais inteligência artificial, um monte de conteúdo ali dentro. Esse próximo ano a gente está falando de gerações criativas, transformando talentos socioemocionais, técnicos em impacto. Então, gerações criativas, a gente também quer falar, olhando o PISA, que aparecia lá, esse teste recente, que adolescente, não foi tão bem o brasileiro, mas é todo mundo. É quem tem 50 a mais e está se reinventando, é o jovem. Gerações usando esse potencial criativo para impactar no mundo. Liderança criativa quer dizer o quê? Essas duas palavras juntas, o que está pegando aí? Então, é um estilo de liderança que a gente estimula, prega, desenvolve, tem projeto a respeito disso, e o festival ele é guiado nessa moldura, né? O estilo mais contemporâneo, que obviamente é guiado, né, orientado pela visão de criatividade, que acho que a gente vai falar o que é criatividade e inovação. Já. Mas a criatividade que é importante para encontrar soluções para tantos desafios organizacionais, do planeta, do bairro, da mobilidade, um monte de coisa é importante. Mas a só criatividade também não faz verão, né? Então a gente precisa desses vários outros talentos. A gente precisa ter a colaboração para fazer em conjunto, a gente precisa ter comunicação assertiva, não violenta, envolvente, a gente precisa ter essa moldura do desenvolvimento sustentável. Então, nessa liderança criativa, a gente quer líderes dentro de organizações, ou dos bairros, ou das comunidades. Não é apenas setor privado? Não, para todo mundo.
Todo mundo jogar no mundo essa forma Legal demais. que a gente acha mais humana, mais pensando no futuro, incluindo tecnologia, para fazer diferença, né? O fato de ser aberto, de estar em várias cidades simultaneamente, de ser gratuito, isso é sensacional, porque é isso, né? É para espalhar. É isso aí. E as cidades para se candidatarem tem que ter alguma Pré-requisito? um pré-requisito? Um processo seletivo. Porque assim, por que você escolhe Campinas e não escolhe Ribeirão Preto? A gente Dando acaba exemplo. não escolhendo, hein? Na São verdade, escolhidos? assim, no começo, de uma forma muito cheia de propósito, o meu sócio lá, que é o fundador, o Lucas, ele por exemplo, hoje você mora em tal onde, sei lá, Alphaville, lá em Barueri, quer ser o líder? Então, fazia com pouca estruturação, mas o negócio foi evoluindo, já tem pelo menos 7 anos essa ideia de ter festival descentralizado. Agora, o modelo é assim, quem quer se candidatar para chacoalhar o ecossistema da tua cidade? Putz, aparece cidade de todo o Brasil lá e as pessoas. Quando se inscrevem, a gente tem que olhar o perfil delas e faz um filtro e depois, como a gente em gestão de pessoas. A gente tem um processo e depois tem que entrevistar quem passou no filtro tem que entrevistar para saber se a pessoa tem esse senso de empreendedorismo, aderência aos temas, tem alguma conexão com o próprio ecossistema da cidade. Porque para fazer um festival com impacto, você tem que ter conexão lá com o Sebrae, tem que ter uma forma de chegar no Marcelo, que é um inspirador local para buscar um patrocínio. Quem são essas pessoas na tua sociedade, né? Exato. Aí, instituições, enfim. Quando ela é selecionada de fato, aí tem um outro processo, que ela tem que viabilizar isso, conseguir um investimento para fazer uma formação de liderança criativa. O que é divertido é que para fazer esse festival, a gente fica convivendo com essa pessoa que passou na seleção por meses e faz aulas semanais durante meses, onde o festival é um trabalho de conclusão de curso. Só que na prática, porque a pessoa tem aula e tem que aplicar todos os talentos que a gente fala de gestão, de liderança, na prática e entregar um negócio para a comunidade. Olha a criatividade aplicada já aí. Já né? quero. Exato. Então, vamos. O que é criatividade? Criatividade é um potencial humano, dos muitos potenciais que a gente tem, que é da espécie humana, né? Homo sapiens desde sempre ali. Então não tem ninguém que vai dizer assim, não sou criativo. Isso é da espécie, a gente vem aplicando como né, grupo social desde sempre. Imagina lá, eu lembro de uma referência poética lá que é o Croods, aquele desenho animado, já tem acho que uns 10 anos. Desenho que mostra metaforicamente ali a pessoa vai desenvolvendo, né, roupa, calçado, fogo, aí você vai, pedra lascada, metalurgia, pintar desenhos na caverna. Tudo isso é derivado desse potencial humano criativo. E que hoje, na sociedade contemporânea, nas organizações, a gente precisa mais do que nunca para aplicar na prática. É isso. E, de novo, assim, é muito legal a gente desenvolver a criatividade, mas sozinha ela também. Se você tiver um monte de ideia, mas não põe em prática, você não executa, você não tem agência empreendedora, se você não colabora para a gente fazer da minha ideia que eu tive, mas vocês vão melhorar a minha ideia, a gente coloca no mundo. Enfim, um monte de coisa. Né? Perfeito. Criatividade e inovação. Porque assim, você falou, né? Tipo, todo mundo se acha criativo, né? Eu já estava achando que era o contrário. Não, mas não. Ele é o contrário, né? Todo mundo é criativo, mas muita gente não acha que não é. Então eu falo assim, esquece, todo mundo é. Mas a maior parte das pessoas tem uma confiança, uma autoconfiança baixa, né? Tem um medo de ser impostor, isso é verdade. Porque os testes MBTI, tem uma pergunta lá que pergunta, né? Que se você é uma pessoa mais criativa ou, enfim, outra característica. Rotina. Né? Eu já fui essa pessoa. Sim, não me achar. E assim, eu não é falta de autoestima, nem de autoconhecimento, nem nada. Mas dentre o espectro, eu não me achava tão criativo. E hoje? Hoje eu me acho. Hoje eu sei que eu sou, até em função de várias coisas que eu tenho que fazer e me obriga a ser. Então eu sei que eu sou e uso a minha criatividade. E aí também, criatividade atrelado à curiosidade, né? Porque assim, eu nunca tive dúvida de que eu sempre fui curioso. Porque senão eu não estaria, inclusive, aqui nesse momento. Mas eu me achava curioso, mas não criativo. Quando eu comecei a perceber que eu digo, cara, são coisas quase incompatíveis. Porque se eu sou essa pessoa curiosa desde pequeno, não existe a possibilidade de eu não ser uma pessoa criativa, né? E ao mesmo tempo também, eu coloco em prática, eu sei executar, eu sei fazer. Então esses outros pontos que você colocou de ser colaborativo, de fazer em conjunto, de trabalhar, de falar,
sobre a tua criatividade, sobre a tua inovação. Então, assim, eu não posso dizer que eu não sou uma pessoa criativa, né, neste momento. Cara. A gente quer que todo mundo tenha esse insight, momento, né? esse insight. Né? E até porque se cria uma imagem da criatividade como uma coisa, né, uma barra alta, como se fosse assim, aquela grande criação da Festival de Publicidade de Cannes, da agência que criou tal. Ou o Steve Jobs, que quis colocar uma coisa no mundo, a Ding. Foi isso que me atrapalhou, né? Talvez, assim, porque né, tu fica pensando numa, mas o que eu criei de tão... Colocou a barra alta demais também, né? Steve Jobs, Bill Gates, etc. E no final, a gente, eu adoro nos meus cursos lá, justamente tentar fazer a pessoa saber que ela faz mil coisas na vida, assim, e não é só encontrar uma solução maravilhosa para o mundo que pode ser monetizado, isso é maravilhoso, me chama para sócio, etc, investidor. Mas... Me chama, espera terminar a aula e depois a gente conversa. Né? mas quando... Assim, a gente está lá em casa para fazer um almoço, aí, acabou o ingrediente tal. Daí você fala, cara, eu vou dar uma adaptada, eu vou juntar esse item com aquele item. Como a Rita Lobo lá faz, né, cozinha prática lá, pega isso, mistura com isso. Isso é um exercício criativo. Você tem lá um programa de fim de semana. Eu faço coisas na minha vida simbolicamente, assim, presente para mãe. Vocês já devem ter 1000 vezes, se ainda tem mãe. Minha mãe tá firme lá aos 80 e tantos. Vocês já deram, sei lá, flor, perfume, cartão. Escrever um cartão. E já tá bom, então você dá um beijo, etc. Maravilha. Mas, de vez em quando, você pode fazer uma coisa especial. Deixa eu fazer alguma coisa que eu não fiz até hoje, diferente. E alguma coisa de um talento que você já tem. Por exemplo, eu toco piano há muito tempo, então eu fui lá, eu lembro, eu e meu pai, que estava vivo ainda, a gente falou, vamos dar um presente, quando ela fez um número redondo, né? Porque número redondo você fala, bom, agora, passa mais 5 anos, você não tem tempo. Mas quando ela fez, a gente gravou um álbum, e eu fui com os 2 amigos no estúdio, a gente não tem tempo nunca, né? Mas, para isso, 2 noites, fui no estúdio, chamei meus amigos, fizemos um trio de jazz, gravamos um CD lá, um álbum, com as músicas que ela sempre pedia para eu tocar no piano quando era adolescente, né? Aquele boerão e tal. E 2 músicas que ela fez pro meu pai em 1960 como namorada, né? De amor. E que estavam perdidas. Imagina você chegar lá, um dia você entrega as flores, no outro ano a caixa de chocolate. No outro ano é um negócio que você faz, que você toca, ou desenha, ou sei lá, ou costura. Você vai lá e faz diferente. Então a gente tem 1000 oportunidades para fazer isso, seja num evento dentro da organização, aquele treinamento de sempre, aquele town hall lá trimestral, o que pode fazer de diferente? Uma premiação, uma campanha, você sempre pode fazer na tua vida, no fim de semana, enfim. Vem cá, e criatividade e inovação são conceitos diferentes? São, se a gente puder desenhar assim, né, visualizar, é um funil de criação de valor, onde a criatividade é o começo dele. E o final dele é a inovação. Então, a criatividade é um potencial humano. A inovação não é um potencial humano. A criatividade é um potencial humano, como a gente tem resiliência, comunicação, coragem, sei lá. Né? É isso aí. Aí você tem, com essa curiosidade que você bem falou, né? Curioso pelo mundo, criatividade, vontade de aprender, conhecimento, que é muito importante, além da curiosidade, repertório. Né? Repertório de conteúdo e repertório emocional também, de vivências, conexões com pessoas, isso junta tudo. Aí você vai lá e tem a fase de invenção. Você pega algum problema, alguma oportunidade e fala, bom, vamos jogar esse olhar diferente da criatividade, mais conhecimento, mais um time colaborativo, nasce uma coisa. Se ele é implementado e gera impacto, aí a gente chama de inovação. Ele é o funil final. Okay. A inovação é a criatividade colocada em prática? E gerando um valor percebido, porque quando a gente fala de inovação, você pode ter com tecnologia, sem tecnologia, pode ser muito simples, pode ser com IA, pode ser simples. Mas a diferença da inovação é, eu fiz alguma coisa que tem valor percebido, porque se tiver, você para de usar as alternativas anteriores e começa a comprar o meu serviço, o meu produto. Se você vê um processo diferente, você incorpora e muda o seu processo para ser mais produtivo, para ter mais segurança do trabalho, menos absenteísmo, mas você fez impacto. Agora, se você fez uma coisa super tecnológica, mas ninguém dá muita bola e não muda a forma... Não usa, né? Você não cria mudança, não cria impacto, aí você não mede esse impacto.
inovação de boca cheia, letras garrafais, a gente fala, tem que gerar valor percebido, que causa mudança, portanto a gente vai medir, e vai medir, vendeu mais, ficou mais rápido, mais ágil, mais... Ajudou a vida de alguém de alguma maneira. Exato. Tá. Inovação precisa de investimento? Grana? Sempre precisa de alguma coisa. Vamos imaginar assim, se a gente fala de organizações, eu sempre defendo a visão de inovação como ter alguns nortes. A gente desenvolve uma cultura de inovação para a pessoa, qualquer área. Gestão de pessoas, tem oportunidade pra caramba. Área de TI, área de crédito e cobrança. Todo mundo pode, lembra, criar valor, melhorar o processo, ser mais eficiente, mais rápido, transformar um dado que você passava para outro departamento, mas de uma forma, né, mais gerencial, com recomendações. Você pode sempre criar... Mensurável, né? Você pode criar valor. Então, além disso, uma organização ela precisa ter uns nortes, assim, né? A cultura, todo dia a gente pode tentar fazer alguma diferença na nossa organização. Mas a organização não é que... Eu, por exemplo, na 3M, chegava todo dia com um post-it, com uma ideia nova. Hoje tem uma ideia. Amanhã tem uma ideia. Não, a empresa que queria pensar no amanhã e continuar... Para inovar, precisa de post-it? Você faz essa pergunta, né, cara? Quando eu estava na 3M, eu falava, assim... Tem que ter, né? Agora... Não inova sem post-it na parede, né? É uma ferramenta, né? Das muitas lá. Mas o que a gente brincava, ou falava, né? Falava que você precisa, além dessa inovação diária, que você, deixa eu pegar essa copa que muda, a organização, ou o departamento de RH, ele precisa olhar para frente e falar assim, o que está acontecendo no mundo? Como é que eu vou continuar sendo relevante? Aí eu preciso ter priorizações. Projeto A, projeto B, que vai nos levar para o futuro. E nisso você precisa de alocação de recursos. Que o Marcelo e o Jeff vão lá, cara, vocês vão ter que trabalhar nessa prioridade, nesse tempo. O que vocês precisam? Além do tempo, eu preciso... Equipamento, eu preciso fazer uma pesquisa, eu preciso viajar para tal lugar, eu preciso... Precisa. Só a gente não pode cair na cilada de achar assim, então, como se não tiver precisa de 1 milhão, aí eu não faço. Não, tem muita coisa que dá para fazer. Eu passei boa parte da minha vida, mesmo na 3M, assim, com aquela visão de startup. Cara, a gente tem que se virar com alguma coisa. É isso, né? E tecnologia é inovação? Precisa de tecnologia para fazer inovação? Então, você que teve sua vida um pouco em tecnologia, você deve gostar, hein? Eu curto, sem dúvida nenhuma. Sou early adopter de algumas coisas. Sim. Eu diria assim, é porque a tecnologia hoje está extremamente associada com essa visão digital conectada. É a inteligência artificial, é a realidade mista virtual, é o blockchain, etc. Tecnologia, né, o estudo da técnica, a gente lá, quando estava lascando pedra ou dominando fogo para fazer metalurgia, isso é tecnologia. Isso já é tecnologia mais moderna naquela época. Né? Exato. Então, tudo praticamente muita coisa que a gente faz é tecnologia. Pode romantizar só assim, precisa de IA, todo. Agora, então a tecnologia convive com a gente e vai sempre ajudar a ter processos mais ágeis, maior engajamento do funcionário, maior satisfação do cliente, novos produtos e serviços, isso faz sentido. Até porque quando a gente está olhando para o futuro, as organizações entendendo a inovação como uma ponte para o futuro, que eu gosto dessa imagem, né? Ela tem que olhar dentro do futuro o que está acontecendo. Tem várias vertentes. Econômicas, de legislação, sustentabilidade, óbvio. Socioambientais, né? Socioculturais, as mudanças das expectativas da pessoa. Se a gente fala de pessoas de gestão, podemos falar disso. 1000 expectativas diferentes do tempo quando eu comecei a trabalhar, né? E tecnologia é uma tremenda vetor, tremenda força que impacta o futuro da organização. Então precisa estar considerado. A única ressalva é assim... Calma, tem muita inovação que você pode fazer no teu dia a dia, na tua área, no teu departamento, que não precisa de um tremendo investimento numa plataforma, num robô e tal. Isso é bom, faz parte de pensar o futuro. Mas tem coisa que é simples, hein? Tem coisa que é simples, é isso. Aí você colocou agora, inovação é a ponte para o futuro. Então, dentro de uma organização, você precisa de inovação. Né, para perpetuar a organização, para levá-la para o futuro, continuar ganhando dinheiro. Né? É isso aí. Porque comportamentos mudarão, etc. Prioridades nossas mudarão e nosso dinheiro irá para outros lugares que talvez o teu negócio não atenda mais. Então você tem que ter gente olhando isso. Por que tão poucas empresas têm departamentos de inovação?
O departamento de inovação é uma discussão eterna nos eventos, né? Eu que faço palestra de inovação desde 98, 99, antes da coisa virar uma... Porque é curioso quando a gente vê na formação das pessoas, eu estudei na GV, por exemplo, nos anos 90. Zero inovação, não tinha nenhum conteúdo. Administração? Não, você fez engenharia. Fiz administração. Administração. De empresa, Eu falei que eu pareço engenheiro, mas parece engenheiro. Você parece engenheiro. As pessoas dizem, né? Mas... Então, na administração, naquela época, não tinha nada de inovação no currículo. Eu vou te dizer que tinha uma outra aula de empreendedorismo que estava começando lá, um livro lá que a gente tinha, matéria letiva. Inovação era fora do escopo. Mas nos anos 2000... se tornou. E desde então tem essa discussão ali. Precisa ter um departamento ou não? O que eu, por exemplo, a minha escola, que foi da 3M muito, a gente entendia, e talvez de uma forma idealista, quase que utópica, que a gente tem que desenvolver uma cultura de inovação, que é o melhor dos mundos. Ou seja, tem a área X, a área Y, todo mundo, até a recepção, tem que ter o pensamento de criar valor. Se quem trabalha na recepção, se a gente pudesse falar, né, às vezes é uma empresa terceirizada, etc. A gestão, assim, cara, aqui tem muita fila, a pessoa fica em pé, a pessoa demora, quando a pessoa chega, a pessoa quer conexão do Wi-Fi, ou sei lá, aquelas 1000 coisas, tem que deixar o computador. Não, tem um monte de coisa chata ali, fricção, Então é isso aí. Aí você vai lá para o cara do almoxarifado, o cara de logística, a pessoa do departamento de marketing. Essa é a ideia. Todo mundo pensando com essa mentalidade de criação de valor, de crescimento, nesse sentido. Agora, historicamente, algumas empresas têm uma ou outra área que capitaneia isso aí. Existe o verbo? Capitanear. A minha empresa era P&D com marketing. Mas é a área do pessoal do jaleco branco. Então a gente tem que falar assim, pessoal, não pensem que isso é coisa só do P&D. Mas esse jaleco já induz os pensamentos, né, o jaleco branco, né? Aquele que usa o jaleco branco é a autoridade, ele é que faz a inovação. Exato. E talvez para o século XX era condizente. Exato. Hoje a gente tem que falar, cara, todo mundo tem que inovar. Mas algumas áreas... Por exemplo, eu recebia muita gente para fazer benchmark na 3M, né? Então, o pessoal da Ambev, por exemplo, quando eles estavam começando a estruturar, 12 anos atrás, sei lá, inovação, quem vinha falar com a gente era a turma de logística e de TI. Não era quem desenvolvia formulações de cerveja. Não era o cara de jaleco branco. E tudo bem. Na Goodyear, quem fez benchmark comigo lá atrás era a turma de qualidade. Então, toda empresa tem algumas áreas... Tem um embriãozinho ali. Puxam, né? Puxam. E tudo bem. Então, como é que é o seu negócio, a proposta de valor? Como é que funciona a gente fala as capabilidades no mundo da inovação. As capabilidades dinâmicas lá. Algumas empresas têm lá e tudo bem. É isso aí. Agora, o ideal é ter uma cultura. O departamento de inovação, o que eu mais gosto dele, quando eu vejo... É que ele tem um papel, mais do que ser o responsável pela inovação, da agenda de inovação, dos projetos novos, é ele fazer uma espécie de governança, né, a gestão da inovação interna. Por quê? Porque se eu trabalho numa área de negócios X, eu preciso continuar trabalhando para o hoje, para bater o trimestre, o mês, mas eu preciso trabalhar para o futuro, para o próximo trimestre, para o próximo ano, né? Deveria, não ser só curto prazista. Mas, em geral, eu vou estar lá mergulhado... Com o dia a dia, né? Dia a dia. O vendedor lá de Recife pediu demissão e agora? O concorrente... O distribuidor ele está reclamando que tem alguém queimando... Produto que não chegou. Tem 1 bilhão. Então, quando você tem uma área ali de gestão da inovação, ali, ela não vai criar o projeto de inovação para aquela área de negócio. Mas ela tenta garantir lá espaço na agenda, vai lá, cria reunião... Pede para aquela área para organizar um workshop, traz o cliente lá, os clientes para fazer um painel. E isso vai ajudando as pessoas a não se perderem. E ajuda que a própria organização tenha essas pontes para o futuro. Né? Quais são os projetos principais priorizados e qual é o timeline, quais são os indicadores. Para você que acompanha o nosso conteúdo aqui no YouTube, do webcast, do podcast da Você Está Contratado e tem o interesse de colocar a sua marca, o nome da sua empresa no nosso canal, entre em contato com a gente. Empresário, empreendedor, você que é executivo de uma grande empresa. Vem junto!
Mas esse departamento de inovação não seria o pessoal de pesquisa e desenvolvimento? Não são correlatos? Depende do business, né? Depende do business. Depende do business, quem vai puxar. E outra coisa que eu ia te perguntar Porque para mim, depende do business, o que faz sentido, onde você tem que inovar? Um negócio de distribuição, você tem que inovar na logística. Né? Por exemplo. Ou dar mais ênfase, né? Não que as outras também não precisem. Né? Exato. Bens de consumo, você tem que trabalhar o produto que você vende. Né? Então, você vai ter o pessoal de P&D. Então, eu enxergo por aí também. Mas tem limite para inovação? Que limite aqui? Porque eu estou pensando... criativo demais? De montar um ambiente quase esquizofrênico tanta gente pensar em inovação. E o ritmo de geração de inovação ser assim, muito violento, agressivo. Porque você está num ambiente de trabalho, né, porque tem o pessoal que precisa ficar pensando no operacional ali, do tipo, cara, tem que entregar no dia combinado, na data, não sei o quê. Sei lá. Não, pensar no centro de distribuição de um mercado livre. Se você vai ter só gente inovadora e criativa... O risco é ter gente visionária demais e gente executando de menos. É isso que você está pensando? Pode colapsar, pode ter problema, pode... Olha... Várias coisas que você falou que são interessantes. Primeiro, a inovação é uma jornada infinita. O que você criou de valor hoje, pode acreditar que amanhã já não é mais suficiente, já tem alguém entrando para causar alguma disrupção, as expectativas mudaram. Então, felizmente, tem trabalho eterno porque a jornada é infinita de desenvolvimento. Esse é um ponto. Não tem uma resposta certa. Precisa de departamento de inovação, tal. Tem empresas que dentro da cultura e do sistema dela e da estratégia, ela vai falar, olha... Tudo bem, fique você aí com o curto prazo, porque é fundamental, excelência, foco, produtividade. E deixa o Marcelo cuidando dos novos projetos, etc. Pode ser. Tem empresa que faz assim e se gerar valor e tornar a empresa continuamente gerando valor pujante, ótimo. Agora, tem outra empresa que fala, não, eu não vou ter um departamento de inovação, vai ser essa área que é mais forte, a logística, etc., que vai ter uns projetos, ou eu crio uma área de governança. Então, não tem um modelo, que vai fazer sentido. Desde que a gente entenda. Tem estratégias de futuro, tem visões, porque o duro... Uma das coisas mais tristes quando eu vejo assim, a organização que quer entrar na inovação, porque é quase um hype ou é uma necessidade, mas não tem a visão, tem um exercício anterior ali a criar uma iniciativa, um departamento de inovação. Você tem que ter a visão de futuro, o que está acontecendo no mundo. Você tem que saber o que os clientes teus querem, que tecnologias estão, para você desenhar e apostar em algumas coisas. E o processo vai sempre também precisar de aperfeiçoamentos. Né? Por exemplo, na 3M, a gente tinha metas que ficaram célebres. Né? Era 30% das vendas tinham que vir de novos produtos. Então, tinha que fazer novos produtos lançados nos últimos 2 ou 3 anos. Era essa, para completar o indicador, é isso, né? No nosso era 5 anos, era benevolente. 30% da receita tem que vir de produtos lançados nos últimos 5 anos. É claramente um objetivo de inovação muito bem definido. O que obrigava na prática, eu que, por exemplo, cuidei da área de post-it aqui no Brasil durante anos, eu tinha que ter a venda diária, vou lá na Calunga, entrou o pedido, etc. Mas eu também tinha que... quais são os meus projetos? Eu tenho que ter um norte e falar, eu vou introduzir novas cores, novos formatos, ou um outro tipo de produto. Vou criar uma espécie de post-it, que a gente até... O meeting chart em formato de post-it, ou organizador de agenda. Colocar na agenda. Enfim, a gente era no ritual de gestão, que gestão de pessoas também tinha essas coisas. A avaliação de desempenho era atrelada. Então, de várias coisas do universo de gestão de pessoas, atrelado para fortalecer a cultura. E é divertido, porque muita gente fala que a empresa pode virar inovadora com essa coisa. Treinamento, colaboração, workshop, etc. Mas, cara, coloque uns objetivos para empurrar. E a 3M tinha. Então, segue nisso. Cultura de inovação. Como é que a gente cria uma cultura de inovação na organização? E tem, obviamente, o link com gestão de pessoas que a gente já colocou aqui. A questão do indicador, que, obviamente, esse indicador vai estar ligado bônus e promoções, etc. e tal. Mas vai por aí. Pois é, então essa visão é muito importante de ter alguns indicadores e de rituais, de processos que fazem Eu vou te interromper mais uma vez. Vai lá. Porque pessoas que trabalham em áreas mais subjetivas, assim como é a inovação, né? Aí o jurídico, o RH, tem dificuldade. Como é que eu vou botar um indicador para o RH? Como é que eu vou botar um indicador para o jurídico? Né? E está aqui. Em inovação é um exemplo claríssimo
de como você mede inovação, né? A receita de produtos novos lançados nos últimos 2 anos. E dá para fazer a mesma coisa para todas as áreas de suporte. Não precisa pensar, não fique limitado a pensar em indicadores só para vendas, por exemplo, que é algo mais tangível, mais óbvio, direto. Então, era essa a parte assim, que eu queria colocar para você, que dá para definir, obviamente, indicadores para todas as áreas de negócio. Com certeza não. Eu adoro ir em algumas organizações, inclusive que tá lá a turma que cuida de contratos do departamento jurídico. Então eu me lembro, por exemplo, uma gestora que entrou, ela veio de fora da 3M, há muitos anos atrás lá, e ela trouxe uma forma inovadora, mesmo dentro da 3M, para transformar a área, né? Porque qual era, por exemplo, a área jurídica, qual era o padrão? Eu chego lá com um pedido para encontrar um novo modelo de negócio, um distribuidor, a resposta era... Não dá para fazer. Não dá para fazer, não pode. Tem risco pra caramba. E era difícil até de comunicação e tal. O que ela fez quando ela entrou? Eu senti que o departamento tem essa imagem ali. O que eu vou fazer? Pegou o departamento inteiro dela, foi visitar todos os clientes internos dela, as áreas de negócio, as áreas que solicitavam serviço, para aproximar, para criar um tipo de comunicação diferente. E essa visão de, olha, vamos parar de dizer não, mas vamos continuar com aqueles parâmetros, indicadores que são de Tipo, não vai mudar nada, né? Risco, compliance, etc. Mas, mudou o comportamento. Cara, eu vou tentar fazer assim, eu vou encontrar alternativas. Então, com o time dela, eu sei lá como ela fez, mas ela falou assim, olha, vocês não vão dizer só não e ficar por aí. Vocês vão dizer que isso tem risco, mas vão encontrar alternativas. É uma forma de liderança inovadora, criativa, que fez o departamento se transformar. E não vai ter um indicador assim, necessariamente de, mas quantos processos e quantos, sei lá, tal. Mas é uma mudança de forma que causou uma percepção. Aí você podia fazer essa medição. Assim, qual é a percepção, satisfação dos clientes internos? Melhorou pra caramba, né? Como é que o RH pode ser mais criativo? Então, se a gente entende ali que inovação, como a gente falou, é uma coisa transversal, você pode até ter uma outra área que, para a estratégia da organização, é mais tangível para gerar resultado para o crescimento dela, né, ou para a lucratividade dela, legal, mas a gente quer fazer isso para todo mundo pensar. Quando a gente fala de inovação, inclusive, a gestão de pessoas é fundamental, porque todo mundo é líder de pessoas nos seus microcosmos, né, nas áreas todas, mas o pessoal de RH tem essa visão de contratação, de retenção, supostamente, de desenvolvimento, de processo, de avaliação, várias coisas, né? E quando a gente olha, é a mesma sintonia que a gente faz para qualquer área de produto, de negócio. Então a gente olha para o presente e para o futuro. Quando a gente começou a trabalhar, pessoal, me lembro, eu vi um anúncio no jornal, programa de trainee da 3M, meu pai recortou, mandou para mim, eu fui, fiz a entrevista pessoal, recebi um telegrama, que eu guardo até hoje, quando eu entrei. Eu entrei lá, pouquíssima diversidade na época da 3M, né? Todo mundo com cara de engenheiro branco ali, década de 90, né? Década de 90, e tudo bem. Bom, corta ali e vem para hoje, assim. O que é hoje? Dificilmente. Eu escrevi até um artigo hoje comemorando meu 1 ano de reinvenção fora das empresas, né? E falava... Meu pai, meu avô, era ficar a vida inteira. Eu bati na trave, eu quase fiquei, porque eu fiquei 30 anos. Mas eu tenho mais... E eu já sou de uma expectativa, vocês, que a gente... Meu avô, eu acho que ele queria se aposentar com 50 e poucos e ele queria realmente não fazer mais nada. Ele queria... Parar. Eu não Então, gerações hoje, parar. As novas provavelmente não querem ficar 20 anos numa organização que nem você ficou. Né? Querem... porque é um mundo líquido. O cara quer ficar 2 anos aqui, aí quer para outra, quer para Manaus, quer para Inglaterra. Quer parar, quer fazer o sabático, quer ir para África do Sul, quer estudar. Quer ter várias carreiras paralelas. Bom, então se você é o responsável por RH de uma empresa, você tem que olhar toda essa história e falar, cara, olha só que tremendas mudanças socioculturais de expectativas das pessoas, que não será. Como é que eu me adapto a isso? Trabalho remoto, flexível, como é que eu faço isso sem perder a cultura? O pessoal fica flexível trabalhando remoto, mas e aquela coisa de pertencimento e de cultura que era tão forte, por exemplo, na minha empresa? E os processos todos que você curte lá, inteligência artificial. Eu vejo essas empresas que criam esses programas de trainee, de estagiário, sei lá quantos milhares de perfis. E aí como é que você entrevista? Entrevista, hoje em dia, quando eu saí da 3M, já tentava. Não quero saber se você é
preto ou branco lá, não quero saber se você estudou. Quando eu entrei na 3M, GV, né? eles queriam porque eu estudei na GV. Hoje, porra, talvez eu não quero saber. E vou usar uma inteligência para poder, né? Bom, como é que você consegue avaliar tantos mil? Inclusive, não só avaliar, filtrar e dar um retorno empático para cada um, né? Porque o pessoal também fica super triste. Essa empresa me pede, eu participo, eu dedico meu tempo. Somem, né? Aí tem as tecnologias, as inteligências artificiais para melhorar. É isso aí. Então, um líder de RH hoje precisa, como qualquer outro líder, qualquer pessoa em qualquer área, tem que estar sintonizado com o espírito do tempo, tem que estar aprendendo sem parar o que está acontecendo no mundo, as tendências, e dedicar tempo para construir essas pontes. Não, mas ligado no espírito do tempo e aprendendo tudo que está acontecendo à tua volta. Porque a organização não é um mundo apartado da sociedade, né? A organização deveria ser um espelho do que acontece na sociedade, né? Do que as pessoas estão querendo, o que estão consumindo, de que forma querem trabalhar, enfim. E replica isso para dentro da organização, né? E para isso fazer acontecer, tu tem que estar ligado, tem que estar inovando, curioso, sabendo o que está acontecendo, né? O que comem, o que vestem. Você falou muito de diversidade agora, né? Então, diversidade ajuda com a criatividade também das organizações? Profundamente, né? Porque se a gente for no cerne ali principal da criatividade, ela bebe da curiosidade pelo mundo, de querer saber, querer aprender, querer estudar um pouco, mas também da colidir de ideias, né? Então, vamos imaginar que a gente tem um background talvez parecido, todo mundo trabalhou em empresas globais, todo mundo é homem branco, sei lá, essa coisa lá tá chata até hoje em dia, né? Homem branco, hétero, tal, não sei o quê. Bom, provavelmente, talvez, as nossas experiências, visões, talvez a gente leia coisas parecidas, talvez a gente siga na internet. Então, essa diversidade de tudo, né? Diversidade de tudo. Essas bandeiras identitárias que são importantes, especialmente em 2010 para frente, né? Teve uns 10 anos aí de bastante efervescência, que era importante porque até hoje a discrepância é muito grande, né? Tem um cara lá que fala o curso de masculinidade responsável, né? O Valadares, o Guilherme Valadares, é um curso legal que eu fiz, não é? Mas é muito suave, ele não é belicoso, etc. Mas você olha os dados, pô, sério que as mulheres no alto escalão, na alta liderança, preto, então, pô, não ter... precisa mudar. E eu sou pai orgulhoso de um jovem com deficiência física. Tô muito empenhado nessa bandeira lá, né? Pessoas quando cumpre a cota, muitos não cumprem. Quando cumpre, cargos muito baixos. E poucas ferramentas, né, de acessibilidade, não só da rampa do banheiro, é muito mais que isso. Então a gente tem que transformar. Porque essas pessoas com vivências... Mas não só isso, hein? Se a gente falar de experiências geográficas, é o cara do Nordeste, é o cara do Norte, é um outro conteúdo lá, é outra experiência. E vivências, e formações. Então... Como criatividade é o resultado dessa combinação de repertórios e de vivências e de colidir ideias que vão colaborando, a diversidade é uma resposta boa. Legal, bacana. Eu também acho. Incrível. É uma coisa... Como é que um indivíduo pode se tornar mais criativo? Ou talvez seja diferente a pergunta, dar vazão à criatividade, fazer a criatividade se tornar inovações. Né, você falou bastante agora de uma empresa, né, de uma organização, mas aí trazendo para o nível do indivíduo. Então, eu acho que escrevo, reflito bastante. Uma das coisas mais importantes é esse processo de autoconhecimento, hein? Que tem 1000 formas, hein? 1000 formas. Você pode fazer psicanálise, a terapia, pode ir pela religião, pela filosofia, etc. Escolhe aí o que você quer fazer. Mas esse contato consigo, para conseguir identificar as tuas verdades, eu gosto desse termo, assim, quais são as verdades? Então, a gente tem várias áreas de interesse e vários talentos. Eu fui aprendendo ao longo, ganhando consciência, isso desde a adolescência. Eu gostava de falar em público, eu gostava de escrever, eu gosto de comunicação, eu adoro colaborar, eu não gosto de trabalhar sozinho. Onde eu vou fazer isso, é onde eu possa fazer isso, mas eu não preciso ser administrador de empresas na 3M para fazer isso. É que a 3M durante muito tempo permitiu que eu usasse, mas eu podia ser juiz, dependendo se eu fosse diplomata e tivesse pessoas parecidas, eu ia ser feliz da mesma forma, porque eu estava usando
talentos. Eu tenho um pouco dessa visão de que ser engenheiro, ser advogado, isso é uma crosta super importante porque vai definir com quem você convive, as suas métricas, etc. Mas mais importante é o universo onde você está usando as suas forças e o que tem significado para você. Então, hoje, aos 50 e poucos, eu adoro a 3M, eu tenho amigos por lá, é uma empresa que eu aprendi, é uma tremenda escola, etc. Mas talvez não fizesse mais sentido eu ficar lá. Mas eu preciso ter essa coragem, mas esse pensamento de que, cara, não faz muito sentido, porque eu estou com a inquietude de fazer outras coisas que têm mais significado. Faz mais significado eu fazer isso do que estar numa reunião trimestral escutando o CEO lá de Minnesota, que durante muito tempo teve sentido. E quem ficou lá? Tem sentido, é muito pessoal. Uhum. E não é certo ou errado, né? Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado para isso, né? Quando você está conectado com essa verdade, o que tem significado, independente de onde você está na empresa, você está na área XY, isso por si só já traz esse apetite para se conectar com o mundo, para estudar, para fazer diferença, para inovar, para ser criativo. Se você está desplugado de algum sentido, você fica mais robotizado. Mesmo na minha carreira, durante muito tempo eu estava em área de negócio. Todo dia eu tinha que ir lá entregar quanto entrou, quanto vendeu. Na segunda metade da minha carreira, eu tinha uma visão que era de ir para a área de estratégia de longo prazo. A área de reputação, de marca, de transformação digital, que não tinha essa medição de venda diária. Em geral, a própria empresa olhava, meus amigos falavam, cara, você está louco, você foi punido, você está mandado para a Sibéria, porque foi para a área corporativa, né? Essa área é aquela que ninguém quer, que só vai... Tá na geladeira, né? Eu falava, não, pessoal, primeiro eu que quis isso, porque tem mais significado para mim hoje, mesmo que a minha carreira não fosse tão veloz, mesmo que as pessoas talvez percebessem que minha área era menos influente e minha carreira pudesse andar menos, mas todo dia eu acordava com uma ideia nova, todo dia eu trabalhava com coisa que me tinha significado, e trabalhava com gente que pensava parecido e a gente fazia revoluções. Uhum. Mas você tem que ter coragem. Fala, cara, eu podia ser VP da área industrial de negócio. Cara, não quero isso aí. Quando ligava o Headhunter para mim lá, você quer sair da 3M? Você vai ser o VP da América Latina para tal coisa. É legal? É legal. 90% das pessoas talvez queiram. Mas eu olhava e falava, cara... Já quis, talvez, né? Eu já quis, mas isso hoje... Cara, me fala outras coisas aí que sejam mais música. Porque não é isso. Eu não quero ganhar mais dinheiro, ter poder para 1000 pessoas. Não estou contra isso, é legal. Uhum. Mas espera, você está pensando ali em longo prazo? Não, isso aqui é para... Cara, então não é... Então, respondendo a tua pergunta, a gente precisa ter essa percepção do que é significado para nós, porque isso por si só faz você ir atrás, faz você entrar na internet, pesquisar, sair da rua para fazer benchmark, etc. Porque isso te motiva, né? Faz sentido? Faz todo sentido. Faz todo sentido. E eu estou pensando aqui que você já deu várias pílulas de como você tenta ser criativo e é criativo, né, no teu dia a dia, na tua vida, e como você estuda, inclusive, né? Porque eu queria fechar a conversa justamente perguntando como é que você estuda, mas agora estou assim, né? Voltando tudo, reprocessando a nossa conversa, você deu vários exemplos, né? Do presente para sua mãe, né? Assim, coisa mais simples, né? Que você pode aplicar. E você falou que você escreve, que você reflete, etc. e tal. Mas dá alguma recomendação, então, para alguém que queira ser mais inovador? Essa pergunta é muito boa. Que se acha não inovador. O que se acha não inovador tem que entender que a criatividade está nas grandes e nas pequenas coisas que a gente faz. Eu dou esse exemplo bobo lá. Eu tenho um gato. Eu dou 20 apelidos para esse gato, divertidos. Eu componho música. Eu não tenho expectativa necessariamente que a Anitta vai gravar minha música e vai ganhar um Grammy. Mas é tremenda. Eu estou exercitando e isso causa um bem-estar, uma autoestima e desafia a ti mesmo. Assim. Então essas coisas... Então a pessoa vai falar, cara, quer dizer que quando eu estou fazendo isso, aqui no fim de semana, cozinhando, brincando com o gato, brincando com meu filho, cara, você está se exercitando. E outras coisas funcionais, hein? Tô lá querendo limpar o pé direito lá da minha casa. Tem teia de aranha, sempre fica lá naquele alto. Você vai lá e pega uma vassoura e junto com a outra, pega uma silver tape junto. É criatividade. Vai abrir alguma coisa que você não consegue alcançar. A gente está exercitando. Então, aí a pessoa fala, pô, então... Silver tape é da 3M também, né? Aí você fala, cara, então é isso aí. Criatividade não é só criar o iPad. Mudar o trajeto da tua casa, mudar o trajeto da tua corrida. Tem por exemplo. Muito bom. E aí juntando com essa... Um monte.
que você falou. E como a pessoa aí descobriu que ela é criativa sempre, tal, como é que ela consegue? Então, lembra dessa história. Identifica os teus valores, os teus talentos, tuas áreas de interesse. Eu escrevi um artigo que é Abaixa o Hobby. Abaixa o hobby no sentido assim, cara, por exemplo, tocar piano para mim é muito importante. E eu tenho bandas e eu faço uns shows de vez em quando. Isso não é assim secundário. Se der tempo eu faço, sabe? Putz, eu toco uma vez por mês, se dá um tempo, fica empoeirando o meu piano. Não fica, porque para minha plenitude, ali, a felicidade integral, para eu até na minha empresa eu preciso tocar também. Então esquece, não chama hobby como secundário. Uau. Então você vai juntando esses talentos. E aí, quando você encontra essas coisas que fazem sentido para você, você vai atrás porque precisa de conhecimento. Então seja aberto a aprender e aprender de diversas formas, porque hoje o tal do lifelong learning, que é a regra, não é só com conteúdo, hein? Não é só assistir sei lá, toda a aula tal, MBA. Nosso podcast, né? Podcast escuta, hein? É bom. Isso é bom. Mas é de vivências, é de sair, é de ir no festival, vai no Rectal, vai não sei onde, conversa com as pessoas diferentes. Eu já conversava isso na 3M, eu achava que eu conversava. Agora que eu saí, obviamente eu tenho um pouco menos de pressão ali das rotinas. O que eu conheci em um ano de pessoas que têm projetos e que têm ideias diferentes que me influenciaram e a gente trocou muito mais, são os cafezinhos hoje em dia. Vamos tomar uns cafés para trocar e conhecer. Como a gente se aproximou agora. Então é esse processo contínuo ali de aprendizado, de troca, de abertura, de colaborar com as pessoas. Para terminar, o mundo, ele gosta muito dessa história de dizer não, né? Assim, diga não. Para você ser um startup de unicórnio, você não pode ficar se distraindo por aí. Então eu sou o cara do equilíbrio, o equilíbrio aristotélico ali, né? É o caminho do meio. É claro que você tem que manter um foco, disciplina, dizer não para algumas coisas. Mas eu sou pianista, eu gosto muito do João Donato, que é um pianista que faleceu, acho que no ano passado. E ele tem uma música, eu gosto mais de sim do que de não. Eu gosto mais de sim. Você me convida para o podcast, vim aqui, eu vim. Legal demais. Por quê? Porque, no mínimo, é um papo legal, é uma troca boa, é uma conexão para amanhã, para a gente fazer outras coisas, assim. Tem que agradecer não apenas o Rogério Medeiros, que nos conectou, mas o João Donato também. João Donato, dizer mais sim. E as pessoas precisam manter o foco para a saúde mental, para não, né? Mas diz mais sim para as coisas, para as oportunidades. Aí você vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai rompendo bolhas, né? Porque não se fecha, né? A gente amplia as nossas bolhas, que bolha sempre será. Sim. Mas pode ser um pouquinho mais estendida, né? Isso aí. Muito bacana. Show de bola. Obrigado. Serafa, valeu muito. Serafa, muito bom. Obrigado pela colaboração. Muito obrigado, pessoal. Legal. Valeu. Obrigado. Obrigado você também que nos acompanhou. Dá o like, compartilha com teus amigos, deixa comenta. Um comentário. Exatamente. Chama mais gente para curtir os nossos podcasts. Valeu, turma. Ficha técnica. Realização, você está contratado. Apresentação, Gederson Beck e Marcelo Nóbrega. Cinegrafia e áudio, Juscelino Gonzalez. Assistência, Anne Costa. Edição, Unique. Direção, Fernando Vítulo. Gravado nos estúdios da Unique.